Olá, meus queridos alunos do sexto ano, como vocês estão? Eu sou a professora Evelyn, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula passada eu expliquei a vocês sobre as fontes históricas e aí vocês puderam compreender como historiadores conseguem reunir elementos, diferentes indícios e possíveis vestígios para construir uma narrativa histórica. Vocês já compreenderam também como as diferentes sociedades foram formando suas culturas em diferentes momentos do tempo, com o passar aí do desenvolvimento da humanidade. Então, vocês já têm uma base bastante interessante para nos aprofundarmos em outros estudos históricos. Na aula de hoje, eu vou explicar para vocês sobre a origem dos humanos. E é interessante esse assunto porque vocês já tiveram essa curiosidade de se perguntar de onde nós viemos, quem nós somos, quais são as origens mais remotas dos humanos no planeta Terra? E saibam que essa é uma curiosidade que está aí na mente das pessoas desde muito tempo atrás. Para chegar a essa conclusão, existem algumas correntes, algumas linhas de pensamento, que são as que eu vou apresentar para vocês nessa aula. Nós temos, por exemplo, as teorias religiosas, que é o que a gente chama de criacionismo, e temos também a teoria científica, que seria o evolucionismo. Vamos começar aqui inicialmente pelo criacionismo. Desde que os primeiros grupos começaram a se formar em sociedade, nas primeiras comunidades, essas pessoas já buscavam na religião, nas crenças, uma possível explicação para o surgimento da sua própria cultura e para o desenvolvimento da humanidade. Então, o criacionismo seria basicamente a ação de um ou mais de um criador. Seria uma obra divina. Então, as pessoas que acreditam no criacionismo, nas teorias religiosas, entendem que o seu criador é o responsável pela criação de tudo que tem no mundo e do surgimento da humanidade, consequentemente. Vou utilizar alguns exemplos para vocês compreenderem isso bem. Os cristãos e os judeus, eles entendem que foi o seu Deus o responsável pela criação do mundo em 6 dias, e no último dia ele criou o homem e a mulher. Já os Yorubá, que é uma população originária da África, eles entendem esse contexto de um outro jeito. Para eles, o seu Deus Supremo, que seria o Olodumare, ele, através do seu sopro, criou o homem e a mulher de barro. E depois, para constituir todos os outros elementos do mundo, ele criou para ajudá-lo as divindades africanas, que são chamadas de orixás. Isso é bem diferente do que, por exemplo, os Guarani, uma população indígena brasileira, que entende esse contexto de um outro jeito. Para eles, a sua divindade, o seu Deus Supremo, é o Tupã, que é o Deus do trovão, e ele teria criado absolutamente tudo que existe na face da Terra, né? Os oceanos, as florestas, os animais, e depois desse processo ele criou os primeiros guaranis. E a partir dos primeiros guaranis, a humanidade começou a ser de fato formada. Então vocês percebem que cada uma dessas crenças, a partir da sua própria visão de mundo, entende de uma forma diferente como se deu esse surgimento? Então essas seriam as teorias religiosas, esse seria o criacionismo. Em contrapartida, nós temos o evolucionismo. E para entender isso, a gente precisa falar um pouquinho sobre um estudioso britânico, o Charles Darwin, que no ano de 1859 ele publicou uma das suas maiores obras, que é A Origem das Espécies. E essa obra trazia alguns elementos bastante diferentes de tudo que já havia sido veiculado naquele momento e ia, assim, na contramão do que as teorias religiosas sempre afirmaram. Porque na sua obra ele dizia que todas as espécies tinham algum ancestral em comum. E aí vocês podem se perguntar, então como que surgiram diferentes espécies aí ao longo do tempo? Para o Darwin, os seres vivos eles estariam em um lento e constante processo de mutação, que seriam mudanças, né? Que mais tarde ele passou a chamar de evolução, por isso evolucionismo. E essas mudanças permitiam ao longo de milhares de anos que as espécies se adaptassem às alterações ocorridas no meio ambiente. As espécies que melhor se adaptassem ao ambiente onde estavam sobreviveriam e passariam a transmitir aos seus descendentes essas características que permitiriam sua sobrevivência e contribuindo dessa maneira para a continuidade da espécie.
Portanto, o evolucionismo seria esse processo de evolução biológica, tá? Porque assim, os primeiros seres humanos a habitarem o planeta Terra, eles não tinham as características que os humanos das gerações atuais têm. Aliás, de 100 mil anos para cá, essas características são bem diferentes dos primeiros humanos. E aqui eu elenquei algumas dessas características que mais se transformaram com todo esse longo e lento processo de mutações e evoluções. Primeiramente, a questão da postura. Os primeiros seres humanos, eles não tinham como característica essencial o bipedismo, ou seja, eles andavam com as mãos no chão, pernas e mãos no chão. Com o passar do tempo, essas pessoas foram conseguindo essa postura ereta. Isso fez com que o campo de visão deles se ampliasse e fez também com que os braços e as mãos fossem liberados. Então, a partir desse momento, eles conseguiram fazer diversas novas atividades, principalmente depois que esse gesto aqui, do polegar opositor, foi conquistado, digamos, foi desenvolvido. Então, muitas coisas minuciosas, ferramentas, objetos, eles conseguiram passar a fazer com isso. O maxilar também, ele diminuiu um pouco de tamanho. Vou deixar algumas fotos aqui para vocês entenderem melhor esses processos. A partir do momento que o maxilar diminui, há a possibilidade da caixa craniana aumentar. Consequentemente, o cérebro também se expande um pouco. E isso tem como consequência principal o aumento das capacidades intelectuais, né? Então, foi uma profunda transformação. E também a questão do aparelho fonador, que é esse conjunto de órgãos que são responsáveis pela produção da nossa fala. Então, foi uma série de mutações e de evoluções. E mais uma vez, não foi da noite para o dia, foi assim, um longuíssimo processo de milhares e milhares e milhares e milhares de séculos, de milênios, tá? É importante que vocês compreendam isso, tudo bem? Então, aqui a gente tem as teorias religiosas, que seria o criacionismo, e temos também a teoria científica, o evolucionismo, que é baseado em evidências, em pesquisas, em investigação e tal. Então, existem pessoas que baseiam o seu pensamento sobre o surgimento da humanidade e de tudo que tem no mundo a partir dos ensinamentos religiosos, e tem pessoas que vão pelas evidências científicas. Existem pessoas também que aceitam as evidências científicas, que compreendem que essas evidências de fato podem nos ajudar a remontar esse passado, sem necessariamente negar as suas convicções religiosas. Então, muitas pessoas conseguem, de alguma maneira, ter dentro de si esses dois pensamentos. E tá tudo bem. O importante aqui, a intenção é que vocês conheçam essas teorias. Partindo disso, entendendo essas possibilidades de surgimento dos humanos, nós vamos começar a caracterizar a vida, o dia a dia, de como possivelmente essas pessoas viviam, tá? E uma primeira informação que eu já quero deixar aqui para vocês e comentar sobre é que os primeiros humanos, eles tinham enormes dificuldades de sobrevivência, porque vocês sabem que durante a pré-história, o que existia? Pessoas e uma natureza a ser explorada, né? E essas pessoas, elas precisavam buscar maneiras de sobreviver, elas precisavam buscar alimentos, elas tinham que pensar em estratégias para se aquecer, né? Então, era bastante difícil, né? Tinham também os objetos que eu coloquei aqui como revolucionários, porque quando a gente olha pra gente é muito simples, uma pedra, um objeto com uma lança em que a ponta foi produzida e lascada manualmente. Para eles foi algo extremamente revolucionário. Quando a gente olha, a gente acha algo muito simples, mas que faz parte de um contexto de busca por melhorias de condições de vida. Então, na nossa próxima aula, vocês vão compreender melhor como foi esse período da pré-história, quais são as suas divisões e quais são as suas principais características, certo? Então, eu espero que na aula de hoje todos esses pontos que eu trabalhei aqui com vocês tenham ficado bastante esclarecido. Prestem bastante atenção no nosso calendário, porque as próximas 2 atividades de vocês serão com base na aula de hoje, tá? E se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem falar sobre esse tema, me chamem lá no Discord
que a gente vai conversando e vai se aprofundando nesses conhecimentos, tá bom? Então é isso, um beijo para vocês, se cuidem e até a nossa próxima aula.